Fala pessoal, beleza? Tô fazendo aqui hoje um vídeo para falar um pouco desse pedal aqui, o Bogner Ecstasy Red. É um pedal um pouco atípico, né? Uma galera às vezes uns gostam, outros odeiam. Eu acho que é um pedal interessante, tá? Acho que ele tem uma variação e umas combinações por conta dessas frequências aqui em cima, dessas chaves. Eu acho que é aqui onde ele brilha, tá? Eu tenho muitos pedais, sempre tive bastante pedais assim, mas eu nunca fui de fazer vídeos sobre eles. Então, às vezes eu compro, testo, às vezes eu não gosto e vendo. Eu pensei, poxa, antes de eu vender, às vezes seria legal comentar a respeito do pedal, ou mesmo os que eu não vá vender, né? Porque às vezes eu vendo não porque eu acho que o pedal é ruim, mas muito pelo contrário, né? Porque eu acho que às vezes o pedal só não me serve mais. Eu não gosto de deixar pedal, equipamento parado em casa. Então eu só tenho o que eu uso. Não sou acumulador e nem colecionador de pedais. Então, nesse caso desse pedal aqui, eu tive ele por muitos anos e eu senti que ele ficou por muito tempo parado aqui. Então, o fato de eu estar fazendo esse vídeo é porque às vezes eu vou vender um pedal e alguém fala assim: putz, cara, você tem vídeo do pedal? Eu falo: não tem. Então, né, trazer aqui comentar algumas coisas aqui. Eu acho que o pedal é muito dinâmico. Ele é bem simples, de certa forma, tirando esses controles aqui de cima, né? Pensando aqui nesses de baixo, que é volume, agudo, médio e grave, e o botão de ganho. Ele vai ter aqui a chave on e off e de boost, né? Ele é true bypass. Ele tem aqui embaixo uns botõezinhos bem pequenininho aqui, deve dar para ver aqui, que é bem pequenininho aqui embaixo. É um de boost de volume e o de boost de ganho. E tem os controles são independentes. Então eu posso dar um boost só de volume ou um boost só de ganho. Ou eu posso mesclar os dois. Enfim. Eu acho que ele não tem aquele lance de zona morta, né? Que às vezes você vai mexer no agudo, no grave, no médio. E aí você mexe até você sentir que mudou alguma coisa, demora. Né? Tem regiões que não mexe muito. Eu acho que aquele é um pedal que ele fala bem em cada. Ele é bem versátil no quesito grave, médio e agudo. Acho que ele brilha aqui em cima, tá? Nessas chaves, né? Que é do Variac. Esses outros controles aqui de. Ele vai ter o Variac, que é onde a gente mexe com a tensão do amplificador. Seria o headroom. Vamos pensar que aqui é o máximo que você chega, né, atinge esse pico de som, o amplificador distorce, né? E quanto mais headroom, mais difícil, demora, né, para chegar para distorcer. E quanto menos headroom, mais rápido é de distorcer. Então, na chave off, ele demora mais para distorcer, no on ele distorce mais rápido, né? Vou dar um exemplo aqui tocando nas configurações que tá, mas para vocês sentirem que vai ter mais volume e mais suave, o ganho é um pouco mais fraco, eu vou ter mais espaço para trabalhar a dinâmica, enquanto no outro eu tenho. Ele distorce mais rápido e eu tenho até um pouco menos de volume. Né? Acho que dá para perceber bem que ele começa com volume mais alto e eu tenho mais dinâmica. Né? Quando o volume cai, ele fica menos dinâmico. Né? O tight, aqui indo por esses controles aqui, né? Do tight, ele vai ter tight, middle e full. O que significa? O tight ele vai fazer um corte nos graves, então ele vai ficar um som, tocar um som mais moderno, mais.
Né? Dá pra perceber que o grave, você consegue tocar aqui nas cordas graves, você sente que ele é bem claro. Né? Enquanto no Milo, que é o do meio, o Milo ele faz o seguinte, ele deixa o som mais aberto e com menos ganho, ele traz mais clareza. Bem legal. Agora vamos pro full. O full ele vai ser um som aberto, mas no sentido de assim, o ganho vai estar mais espalhado, ele não vai ter limitação e corte em nenhum lugar. Então o ganho está aberto, bem amplo. Então aqui com o variac ele é interessante, porque se eu deixar o variac, se eu cortar, se eu te deixar ele em off, eu consigo tocar uma coisa ali com até uma pegada mais vintage, mais clássico, que vai ter bastante ganho. E se eu deixar o variac em on e apertar mais esse som, né, tipo, deixar o headroom mais curto, eu tenho um efeito legal. Então eu vou dar um exemplo com os dois. Vou começar com o variac em on. Aqui eu deixei o EQ, falar agora do EQ, ele está no neutro, tá? Então ele não tem, ele não está atuando em nenhuma região, está neutro. Quando eu colocar o EQ no B1, ele fica interessante para tocar com um single, ele vai abrir o som, ele deixa o som bem aberto, menos escuro, né? Então é interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, como que ele fica no B1. O outro, o V2, ele é um pouco diferente. Ele vai dar um boost nos médios e é interessante para tocar com humbucker. Eu acho que ele fica bem legal com humbucker. Não, também não fica legal com single, acho que fica legal com tudo, mas humbucker ele tem um brilho a mais. Se eu começar aqui a tocar algumas coisas com humbucker.
As outras versões aqui que a gente vai ter de aniversário, né? Ela vai dar um boost nos médios e nos agudos, né? E os graves são mais... ficam normais. E a versão 101 vai fazer aquele gráfico meio de sorriso, assim, tipo um Vzinho, né? Ele começa dando boost nos graves, corta os médios e vai dando boost nos agudos. Vou começar com... Vou deixar a chave no neutro aqui do EQ. E vou começar com a versão 101. Enquanto na versão 100, a gente vai ter uma versão com os boosts só mais nos médios, né? E é um corte nos graves. Dá para sentir que ele fica mais seco, o som fica mais seco, mais moderno. Interessante também. A 101 eu recomendaria uma coisa mais vintage, talvez tocar um blues ou uma coisa mais vintage. Fica bem interessante. Ele fica legal com single P90. Acho que funciona muito, muito bem. Eu tenho vídeos gravados com esse pedal aqui que eu gravei tocando The Presence of... Não, foi The Presence of... Uma do Dream Theater, do álbum do Systematic Chaos, Constant Motion, o riff. Meu, ficou animal. Animal. Só ele ligado na frente do amplo e mais nada. Porém, meu, tocar em Timmons, blues, apesar dele ser um pedal de distorção, ele dá para perceber que ele é muito dinâmico, muito versátil. Vou colocar agora aqui na versão de aniversário, onde... Vou ficar mudando aqui algumas configurações que eu acho que são interessantes, desde um som mais pesado para um mais suave, fazer umas mudanças aqui e vou tocando, vocês vão sentindo até onde o pedal vai. É isso, eu acho que é um pedal bem bacana, que o Loureiro chegou a usar ele ali em meados de 2010, 2015, por aí, quando ele tocou ao vivo. Mas eu acho que é um pedal muito versátil. Talvez pela complexidade dele, faz com que ele não seja tão popular. Ou não, ou às vezes só não é um pedal que, né, que não agrada a maioria. Não é uma questão de só saber mexer. Às vezes é uma questão de gosto também. Às vezes o cara sabe mexer e não gosta do pedal. Tá tudo certo. Eu depois tenho outros pedais aqui, principalmente alguns chineses que eu gostaria de trazer para explicar um pouco mais a respeito de, tipo assim,
O tem num pedal chinês que eu acho interessante, né? Pela questão do preço. Tem alguns pedais que eu comprei que tiveram alguns problemas muito específicos, né? Não só com relação a não funcionar, mas como funcionam, né? Como eles funcionavam, com relação a ruído. Fiz testes de fontes, porque eu tenho um pedal aqui da Dimon FX que ele é para usar com fonte de 9 volts. Sempre usei com fonte de 9 volts, só que na sobra da nota ele faz um ruído. Então a nota tá morrendo, ele vem, conforme a nota vai caindo, vai vindo ruído e vai aumentando. Falei, cara, que loucura, e eu não sabia o que era aquilo. E aí um camarada meu, um aluno meu, na verdade, que tem um pedal, o mesmo pedal, fiz o teste, o dele não fazia isso, fazia, mas com um volume bem menor do que o meu. E aí eu tenho uma fonte que eu consigo alternar quantos volts ela vai atuar. Coloquei em 12, o ruído ficou menor. Coloquei em 18, ficou menor ainda. Então, assim, alguns testes que eu fui fazendo com alguns pedais e algumas coisas que eu acho interessante. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do review. E logo mais posso trazer outros pedais. Valeu!